Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer algo diferente. Quero contar para vocês uma história. E essa história é sobre mim. Eu vim de uma família muito simples. Quando eu digo simples, significa que nunca nos faltou nada, mas ao longo da nossa vida, durante vários momentos, nós tivemos que nos adaptar às circunstâncias para que fosse possível passar por determinadas situações. Quando eu era muito novo, tinha 11 anos de idade, a minha mãe se separou do meu pai de um relacionamento muito abusivo em que ela sofria muita violência e tudo mais. E essa separação fez com que nós iniciássemos a nossa vida do zero. Então, antes disso, a minha mãe não tinha possibilidade nenhuma de poder estudar, porque meu pai não deixava ela fazer isso. E quando a gente foi morar com a família da minha avó, nessa época, a minha mãe voltou para o ensino médio. Eu, logo em seguida, com 14 anos, precisei começar a trabalhar, então os meus estudos, que sempre foram em escolas públicas, além de ter sido em escola pública, foi no período noturno. Quando eu tinha 17 anos, eu ganhei uma bolsa de estudos para poder estudar aqui em Santa Catarina. E ao longo de toda a faculdade, eu sempre fui uma pessoa muito aplicada. Como eu era bolsista ProUni, fiz muito estágio, me organizando, porque a minha mãe, além de ser sozinha, ela ainda tinha que me ajudar a fazer essa faculdade. E passou todo esse tempo, quando eu tinha 23, foi um momento em que eu comecei a observar a minha vida e pensar, é isso? Eu vou sair daqui e vou trabalhar, eu vou sair daqui e vou construir uma família, e o que mais que tem? Porque a minha mente era a mente de uma pessoa de uma cidade de 10 mil habitantes, e em um determinado ponto eu comecei a ver muita coisa sobre intercâmbio. Só que para mim, aquilo era surreal. Eu não falava uma outra língua, não falava inglês, não falava espanhol, e era algo muito distante. Não tinha nem ideia se seria um dia possível sair do Brasil. Nossa, era assim que eu me olhava. Como eu vou fazer uma coisa assim? Não é para mim. E houve um certo momento que eu fui fazer uma prova para poder fazer um intercâmbio, para poder sair, porque eu pensei assim, bom, eu vou tentar, por que não? Só que não deu, não passei. De novo, estava eu na fila para fazer uma prova com mais 25 pessoas, todas elas já tinham morado fora do Brasil, todas elas falavam fluentemente uma outra língua, e estava eu lá. Não era para mim, não era o meu momento. Na sequência, conheci uma organização e abriu a minha mente. Eu tive a oportunidade de fazer voluntariado durante 2 anos na ESEC, quando eu estava na faculdade, e 1 ano depois, quando eu saí, já estava formado. E eu hospedei muitos intercambistas na minha casa, muitos, assim, tipo, tinha um ano, em 2014, que a minha casa era só intercambistas. Vinha a galera do Egito, da Alemanha, da Nicarágua. Só que eu era o coadjuvante, eu observava tudo aquilo ali que estava acontecendo na minha casa, as pessoas entrando e saindo, e vivendo experiências incríveis fora do país delas. E eu era apenas um coadjuvante. Eu era apenas a pessoa que estava organizando, a pessoa que estava recebendo eles, mas o que eu realmente queria estar fazendo era estar tendo uma vivência como aquela. Estar em um lugar completamente diferente, conhecer pessoas diferentes, numa imersão cultural intensa. E foi a primeira vez que eu pensei, não, eu vou fazer. E eu comecei a olhar para mim de uma maneira diferente, acreditando que eu tinha o potencial para poder. E aí, quando eu me formei, comecei a trabalhar. Trabalhei como engenheiro durante 1 ano e meio em uma empresa de cálculo estrutural. E quando eu tinha já uma sustentabilidade financeira suficiente para poder pagar cursos de inglês, para poder me organizar e guardar dinheiro para realmente ir para fora, fazer alguma coisa assim, eu decidi que eu iria fazer isso. Eu tinha 2 pré-requisitos para poder fazer isso acontecer. Um deles era ter dinheiro para eu me sentir confortável e seguro para poder sair. E o segundo era falar inglês fluentemente. E aí eu comecei a fazer de tudo para que isso acontecesse. Eu comecei a trabalhar como garçom, eu comecei a fazer todos quanto é tipo de freela possíveis que apareciam para mim. Todo final de semana eu estava trabalhando, deixei de sair muito, de fazer coisas que eu não precisava, de consumir coisas que eu não precisava, para eu me focar nisso e fazer com que esse sonho se tornasse realidade. Em agosto de 2014, se tornou.
eu fui embora, saí para viajar, fiz minha primeira viagem internacional e atravessei os oceanos para um ano de intercâmbio voluntário na Ásia. Era para eu fazer 3 projetos, um em Myanmar, um na Indonésia e um na Índia. E o voluntariado era algo que eu tinha como objetivo, porque além de ser uma forma mais barata de você viajar, eu sentia que era uma imersão real e era uma imersão significativa, onde eu iria estar tanto aprendendo quanto colaborando com o ambiente que eu estava. E essa era a decisão. Fiquei 2 meses na Indonésia fazendo serviço voluntário na casa de eu ficava morando na casa de uma família muçulmana e durante o horário de trabalho eu ficava numa escola de inglês para a comunidade, incentivando as pessoas a falarem inglês. E olha só, eu, que nunca tive um ensino de inglês ao longo da minha infância e adolescência, estava num país do outro lado do mundo como uma peça fundamental para que as pessoas se comunicassem. Depois fui para Myanmar, e em Myanmar eu também morei com uma família. Em Myanmar eu morei num monastério budista. Eu fiquei 2 meses dando aula de inglês para crianças órfãs e adolescentes. Eles queriam entrar na faculdade e precisavam da língua para poder estar ali e conseguir atingir os objetivos deles. Mas teve algo durante essa viagem que me mostrou uma mensagem muito importante. Por muito tempo na minha vida eu deixei de fazer as coisas porque eu não acreditava que seria possível que eu conseguisse fazer aquilo ali. Por muito tempo na minha vida eu coloquei barreiras no meu desenvolvimento, barreiras nos meus objetivos, sem que eu nem tivesse ido atrás daquilo ali, sem que eu nem tivesse me movimentado para aquilo acontecer. E 4 meses depois que eu saí de viagem, eu fui furtado. Eu perdi $1.700, que era o dinheiro que eu estava usando para poder viajar, era o dinheiro que eu tinha para poder ficar fora do país. E aquilo me mostrou, depois de um período muito difícil, onde eu precisei me adaptar e entender que eu não era culpado daquilo ali estar acontecendo, que eu não tinha possibilidades de que tivesse sido diferente. E por mais que eu tivesse me arrependido do que aconteceu, eu não tinha como mudar aquilo ali. O que estava feito e eu tinha que me readaptar e pensar como eu iria sair melhor dessa situação. Eu não tinha dinheiro para voltar para casa, para vir para o Brasil. Eu não tinha dinheiro para continuar viajando. E foi então que eu me transformei. Eu observei a situação, eu observei a mensagem que aquilo tinha para me passar e eu pensei, não vai ser isso que vai me colocar para trás. E foi numa ligação com a minha mãe, quando ela ficou totalmente desesperada aqui do outro lado do mundo, ela falou, não, vem para casa, a gente compra uma passagem com cartão de crédito, você trabalha aqui, paga essa conta. Foi nessa ligação que eu senti no fundo do meu coração e eu falei, não. E foi algo que veio de dentro, não foi algo que veio de cima, não foi a mente, foi o coração. E essa decisão, essa tomada de decisão mudou tudo. E a minha viagem também mudou. Foi quando eu deixei de viajar por lugares e passei a viajar por pessoas. Eu comecei a me conectar com as pessoas. Eu me joguei na estrada sem dinheiro. Eu estava viajando com quase nada, muito pouco. Eu tinha uma mochila, uma barraca, comecei a pegar carona. Nunca imaginei que eu iria pegar carona na vida. Nunca imaginei que eu iria para a beira da estrada ficar assim com o meu dedão lá parado. E foi incrível. A quantidade de sorriso, a quantidade de pessoas que abriram os braços para mim, que me serviram água, que me deram comida e que simplesmente me ajudaram, simplesmente mostraram que a solidariedade era o que elas tinham no mais profundo ser delas e essa conexão que nós tivemos, independente de língua. As pessoas, eu estava num país onde as pessoas não falavam inglês, independente de ter essa comunicação ou não falada, eu sentia totalmente com eles e eles comigo. Eu estava sendo ajudado. Em várias situações eu saí na BR, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para escolher um lugar para dormir e eu pensei, vai dar tudo certo. Vou me colocar aqui, vou abrir um sorriso e vou esperar que as coisas aconteçam. Ficava esperando, de repente parava 1, parava 2, pegava carona por tantos quilômetros que eu queria, já comia 3 vezes no dia porque as pessoas ofereciam e não era algo que eu pedia de uma maneira, por favor, estou necessitado. Não, era solidariedade pura porque as pessoas se conectam. E a partir do momento que as pessoas se conectam, elas ajudam. E no final da noite, eu estava dormindo num lugar quente, eu estava tranquilo, eu estava confortável.
Então, voltei depois para o Brasil, minha vida se transformou, eu passei por um processo de autoconhecimento muito bonito, muito forte, e essa possibilidade que a gente tem de se permitir se conhecer, permitir de saber o que a gente gosta, qual que é o nosso potencial, e não limitar o nosso potencial, é uma das coisas mais maravilhosas que uma viagem pode trazer para você. Mas é preciso estar consciente, é preciso estar atento, é preciso observar o que está acontecendo ao seu redor e como que aquilo ali pode te ajudar a ser uma pessoa melhor para todo o resto, para o mundo. Então eu voltei, deixei de ser engenheiro, já não me cabia mais ficar dentro de um escritório, já não me cabia mais um ambiente corporativo relacionado daquela forma como eu tinha, onde eu só trabalhava por causa do dinheiro, não tinha mais conexão comigo. E eu percebi que o potencial que eu tinha, o potencial que eu tenho como pessoa, como ser humano, ele não deveria ser colocado somente em algo que iria me beneficiar, mas sim também beneficiar a todos os outros que estivessem ao meu redor. Comecei a trabalhar com projetos sociais e eu estou compartilhando essa história com vocês hoje para dizer que todo mundo tem uma história para contar e não limite a sua história. Essa é a história que eu tenho para contar. Estou hoje escrevendo um livro sobre isso e acredito muito que coragem, determinação, força e toda essa capacidade de passar pelos obstáculos, independente de onde você veio, são coisas que a gente consegue realizar se a gente acreditar. Então, te convido para ficar comigo nesse projeto, continuar aí e assim que possível o livro estará na mão de vocês. E é isso. Qual é a história que você tem para contar?